aquele trabalho que você faz e aí quando o cliente vê ele pronto, tipo, não curtiu, né? E assim, o não gostei, ele envolve assim vários aspectos, né? Porque às vezes você o antes, né? O antes da encomenda, todos os detalhes, os acertos. Mas ainda assim é possível que isso aconteça, tá, gente? Ninguém está livre disso. Por mais bem preparado que você esteja, né? Por mais que você acerte tudo, dependendo do que for feito, pode ser sim que o cliente não goste de algo no final e ele tem o direito de não gostar, né? O que às vezes acontece também é a gente não reconhecer o nosso ego, né? Porque quando a gente faz um trabalho, a gente por exemplo, eu sou muito suspeita para falar do meu próprio trabalho, né? Com certeza, eu amo tudo que eu faço, né? Mas não quer dizer que o ponto de vista, né, do outro seja sempre visto com o mesmo olhar que o meu. Claro que a gente sabe da aceitação do nosso trabalho conforme ele vai crescendo, evoluindo, né? Mas eu achei interessante falar sobre isso, sobre esse tema hoje, porque o que me levou a fazer essa live, na verdade, né? Eu faço parte de alguns grupos aí, assim como vocês fazem, eu tenho grupos aí que eu participo, porque eu gosto de ver os trabalhos, gosto de ver os artesanatos, mas o que me chama muita atenção hoje, principalmente nos grupos, é o comportamento das pessoas, né? Por isso que eu faço parte de alguns grupos. Então, sempre que eu posso, eu entro, vejo novidades, me inspiro também no trabalho, né, de outras artesãs. E aí sempre surge muito, né, em grupos, esse assunto. Fiz e a cliente não gostou, tá? Então eu vou entrar nesse assunto, vou contar algumas experiências minhas para vocês. E isso começou agora. Laços doce amor. Vou contar algumas coisas. Eu nunca tive assim grandes problemas, nunca. Mas já tive. Nunca tive muitos, na verdade. Tipo, muitos problemas nesse sentido, mas já tive problema, assim. E assim, sabe, você nunca tem, nunca tive. Sempre fiz de tudo pra não acontecer isso. Só que aí, assim, quando aconteceu, foi muito chato, sabe? Mas a gente precisa aprender a assumir o erro, né? A assumir o risco de certas coisas, né? E alguns trabalhos, principalmente personalizado, né? Ou algo que nunca foi feito, né? Um modelo que nunca... Porque às vezes a pessoa chega, eu vou entrar mais detalhes no final da live. No final não, no decorrer da live. Chega com algo com uma proposta, né? Que não existe, que não tem um modelo, que não tem uma amostra. Isso pode acontecer numa situação dessa, sim. Tá? E a gente tem que estar preparado, né? Porque quando às vezes acontece do cliente não gostar e você ter que fazer, a primeira coisa que a gente pensa é, putz, tomei prejuízo. E é aí que a gente erra, tá? Então eu vou contar duas situações. Porque o não gostei não é não só gostei do produto em si. Pode ser um detalhe, pode ser uma falha na comunicação. Então, não. A gente. O que eu quero abordar aqui não é só o produto em si, tá? São mais pontos, mais aspectos. Mas essa que eu vou contar para vocês foi uma falha minha, tá? Como eu digo para vocês, eu conto para vocês os meus acertos e os meus erros também. Porque às vezes é um descuido, uma falha na comunicação, e aí acho que não vai ter problema, e aí se torna um problema muito grande, tá?
E não é por mal, às vezes é ou na inocência, ou na falta de experiência, ou às vezes a pessoa já é sua cliente, você acha que não vai ter problema nenhum, e na verdade tem sim, tá? Então a gente, na verdade, não pode misturar as coisas. Então teve um caso, isso, assim, eu estava tentando recapitular isso, né, levando em consideração o tempo que eu já parei de fazer biscuit. Eu acho que isso tem uns 5 anos que aconteceu. Que eu já não faço mais biscuit, tem uns 2, 3 anos, eu acho. Isso, mais ou menos uns 5 anos. Era um trabalho em biscuit. E ela foi, me mandou a foto da peça. Você faz desse jeito, era um topo de bolo para o aniversário da filha de 1 ano. E aí era da Luna, do show da Luna, a roupinha, né, da bonequinha do show da Luna. Só que ela mandou o modelo, era uma bonequinha na verdade, a modelagem não era com as minhas características, né? Porque cada pessoa tem um estilo de modelagem, a não ser quem trabalha com formas, né? Então tem vários tipos, né, de modelagem, realismo. A minha modelagem era, eu trabalhava muito com um estilo fofinho e nunca trabalhei com moldes. Sempre fiz todo o processo manual, tal. Aí ela queria a bonequinha com aquela roupinha, com as características da filha dela, né? Como se a bonequinha fosse a filha dela com a roupinha da Luna. Aí, 2 erros, tá? Que eu, isso assim, aprendi, foi uma vez para nunca mais. Foi uma encomenda em cima da hora. Ela pediu em cima da hora, ela insistiu muito, ela já comprava comigo, já comprava as coisinhas de costura, e aí ela pediu o topinho muito em cima da hora. Eu falei assim, olha, tá bem em cima da hora, talvez, eu não sei se eu consigo fazer, mas enfim, a gente dá um jeito para atender a cliente. Ela praticamente implorou, ok, fui assumir a responsabilidade. Aí a gente vai, seca no secador e dá um jeito para fazer o negócio. E aí o que aconteceu? A saia da boneca era saia de pano, era tipo um voalzinho. E aí eu não achei o bendito do voalzinho azul e fiz de massa mesmo. Fiz toda a roupinha com a massa. O único detalhe era a saia. Aí, resumindo, o negócio ficou pronto um dia antes do aniversário. Ai, nossa, só de lembrar dá até um nervoso. E aí eu fiz, só que eu não falei pra ela. Não falei pra ela da saia. E aí mandei a foto pra ela já com a saia pronta, com a peça pronta. E aí ela ficou decepcionada porque ela queria muito a saia. E aí eu não comuniquei isso de qualquer forma, não daria para fazer, porque eu não encontrei o pano, não teria tempo para procurar em outro lugar. A única alternativa seria fazer com a massa, mas a minha falha foi não informar ela antes. Fiz e mostrei. Ela gostou muito da bonequinha, tudo, mas ela queria muito aquela sainha de estilo bailarina, né? E aí, tipo, sabe quando você vê assim a cara de decepção, né, na pessoa? Eu falei, meu, o que eu posso fazer? Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, olha, é Pamela o nome dela. Eu falei, Pamela, eu te peço desculpa, infelizmente ficou em cima da hora, tá? Houve uma falha minha, assumi todo o erro, houve uma falha minha na comunicação, não teria como fazer, não foi porque eu quis fazer de massa, eu não encontrei o material, teria que sim ter te avisado, não avisei, mas de qualquer forma teria que ser de massa, não tinha outra possibilidade para o momento, porque foi tudo muito em cima da hora. Falei, o que eu posso fazer é devolver o dinheiro para você. E aí ela aceitou na mesma hora. Falei, me passa sua conta então. E devolvi, na época, se eu não me engano, foi acho que R$80. E devolvi o dinheiro para ela
e não peguei a boneca de volta, né? Porque ia fazer o que com a boneca? Peguei e devolvi o valor da peça para ela. E não deu assim para resolver, né? Digamos que ficou uma certa frustração na cliente, sim. Então foi uma lição para mim, né? O trabalho ficou bonito, ela gostou, a saia ficou muito bem feitinha, mas ela queria de pano, né? Era a única possibilidade, só que eu teria que ter informado a ela, porque aí a expectativa que ela criou em volta, né? Tipo, de ver a peça pronta, quando ela viu, tipo, oh, mas e a sainha de pano? Então foi uma falha na comunicação, né? Então, são esses pequenos detalhes que podem, às vezes, azedar. Então, a melhor decisão que eu tomei foi essa pro momento. Eu não pensei duas vezes. Eu falei, tudo bem, tá aí o dinheiro, que eu ia comer um japonês no dia. E assim, a gente dá risada, né? Mas a gente tem que aprender com essas coisas também, tá? Então, eu anotei alguns pontos aqui, tá? O que leva a esse resultado e o que fazer para evitar. Que na verdade são detalhes óbvios, mas às vezes na correria, no descuido, ou às vezes por falta de experiência, né? Eu não sei qual é o momento que você vive, se você está começando. Pode acontecer, tá bom? E às vezes até nesse momento, seja qualquer que seja a situação, você pode surpreender de alguma forma, né? Mesmo que você tenha falhado. Então você precisa recuperar, compensar de alguma forma, tá bom? Então, isso geralmente acontece. O que acontece? Você combina algo com a cliente. Nossa, e esses pequenos detalhes, mesmo que os clientes fazem questão que seja do jeitinho que eles imaginam. Isso mesmo. E aí ela já tinha comprado coisas comigo, e aí eu fui no achismo, né? Ela já tinha comprado várias coisas comigo, então, sabe quando você se sente na liberdade, tipo, ó, né? Olha eu só, né? Achando que tô podendo. Fui, fiz e não falei nada pra ela, e aí deu ruim, tá? Sim, mas às vezes acontece o que eu vou falar aqui agora, né? Comigo já aconteceu muitas vezes. A pessoa chega com um trabalho que não foi feito por você. Vou entrar aqui em mais detalhes. Isso pode acontecer. Porque assim, quando é um trabalho que você já faz, que faz parte do teu portfólio, isso fica muito mais fácil de não ter problema nenhum, né? E aí, o lance que eu vou falar no final é o depois, tá? O depois, porque a venda, ela se estende, né? Ela não pode parar na entrega, mesmo depois que você já sentiu que o cliente ok, ficou satisfeito, você precisa dar continuidade nisso, tá? E a gente vai entrar, eu vou falar sobre isso no final. Então, a pessoa cria uma expectativa em cima disso, tá? Então, assim, vou dar alguns exemplos. Pegar uma encomenda com um modelo de outra fonte, né? Então, o que seria isso? Isso que eu comecei a falar aqui agora. Você faz determinado tipo de artesanato e aí chega alguém com algum trabalho que você nunca fez, tá? E aí, o que você precisa fazer para não ter nenhum problema? Porque assim, quando é um trabalho que não foi você que fez,
é muito difícil ficar idêntico, a não ser que seja de um projeto que às vezes eu vejo as meninas nos grupos, né? Onde eu acho o projeto dessa peça, porque tem que ficar igual. E eu, Charlene, não gosto, né? Eu gosto da minha. Não que eu não possa, em momento algum, comprar um projeto, pelo contrário. Vejo coisas lindas, projetos lindos, assim, encantadores. Mas eu gosto de criar as minhas próprias peças. Então, às vezes acontece da pessoa procurar você com um produto que não foi feito por você, né? Com uma imagem de uma outra fonte, de um outro artesão. Você faz igual? E aí, na cabeça da pessoa, o igual é exatamente o igual. Aquele tecido, aquele olhinho no mesmo lugar, aquele laço no mesmo lugar, aquele bolso no mesmo lugar. E quando não é você que faz, dificilmente fica exatamente igual. Então, isso precisa ficar muito claro para sua cliente. Então, explica isso. Então, mostra, olha, exatamente igual não vai ficar, né? Porque eu não tenho esse projeto, o meu estilo é um pouco diferente. Aí você vai fazer o quê? Mostrar as suas referências, né? O seu trabalho. Então você fala, olha, eu consigo. Aí você que vai definir, né? E decidir se não, eu consigo fazer muito próximo disso, ou não dá, ou não vai ter algum tipo de detalhe. Então, isso tem que ficar muito claro. Porque se você fala, consigo fazer igual, na cabeça dela é exatamente igual. Então, se tem alguma troca de tecido, às vezes não tem um tecidinho exatamente igual, tudo tem que ser. Às vezes você passa, sei lá, horas, né, acertando todos os detalhes. E aí o que você precisa informar? Se vai ficar ou não exatamente igual, se o material vai ser o mesmo ou vai ter algum tipo de material diferente, se o estilo, né, de modelagem, de corte, detalhe, acabamento, viés, se é o mesmo ou não, tudo isso tem que ser observado e você fazer referência com o seu trabalho. Exatamente, dependendo do trabalho. Então, isso tem que ficar claro. A pessoa acordando com isso, eu nunca tive problema, mas às vezes você olha, dá para fazer igual, só que na hora não fica exatamente igual. Por exemplo, se é um boneco, às vezes é um cabelinho que foi diferente, a posição do olho fica diferente, o seu ponto não é igual, tudo isso muda. Então, quando você mostra que esse trabalho está sendo feito por outras mãos, ela passa a entender de outra forma também. E é importante você sempre dar referências do seu trabalho, de coisas mais próximas. Então, você fazendo isso, deixando todos esses pontinhos claro, né, tudo esclarecido, você não vai ter problema algum, tá? Outra coisa que pode acontecer é algo que você nunca fez e não tem modelo. Aí a pessoa vem com a ideia. Tá bom, gente? Pode acontecer da pessoa não gostar? Pode acontecer da pessoa não gostar. E ela tem o direito de não gostar. Então, você precisa ter claro se você vai querer assumir isso ou se não. Olha, eu nunca fiz. Você pode buscar referências, né, de trabalho. Achei esses modelos, eu já fiz muitas vezes isso. A pessoa vem com a ideia, eu não tenho a ideia que ela quer, e aí busco referências. Olha, busquei algumas referências na internet. Você gostou?
E aí a gente vai juntando ideias. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade, tá? Eu assumo a responsabilidade. E se a cliente não gostar, eu vou fazer até acertar. E não tem essa de cobrar mais para alterar isso ou aquilo. Eu não faço isso. Eu assumo a responsabilidade, tá? Porque principalmente quando é um primeiro contato, né? Um contato inicial, primeira venda. Então, a gente precisa fazer o quê? O possível para manter esse cliente, para ele voltar a comprar de você outras vezes, tá? Então, isso tem que ficar claro. Pode acontecer sim do cliente não gostar. Então, você decide se assume o risco de fazer ou não. Isso não quer dizer que tudo, né? A cliente não... Qualquer coisa que você fizer de um trabalho inicial, aí um trabalho que você nunca fez, um projeto que você nunca fez, a cliente não vai gostar. Então, assim, é mais cuidado na comunicação, né? Para não falhar, deixar esses pontos claros. Né? E quando você estiver montando, você pode ir mostrando também. Isso é legal, porque você também já pode estar evitando algumas coisas. Então, de repente, antes de colar, né, por exemplo, se é um porta-maternidade, se é um boneco, enfim, você pode, de repente, né, só colocar superficialmente ou prender, gosta do nome assim, fonte de letra, de nome, isso também pode, às vezes, dar problema. Pergunta a letra que a pessoa quer. Às vezes você faz do seu jeito, não perguntou antes, e aí a pessoa vai e não gosta. Aí você tem que fazer o quê? Tem que ir lá e trocar. E não dá pra fazer gambiarra, né, gente? Porque acabamento conta muito, né? Tem que ter um acabamento perfeito no trabalho de vocês, tá? E aí, mais uma coisa, surgiu algum imprevisto no processo da produção, informa. Informa antes, não deixa para avisar em cima da hora, não importa se a cliente já é sua cliente há anos, se compra de você sempre, sempre informe qualquer imprevisto, qualquer alteração. Às vezes, gente, você vai comprar um tecido. Já aconteceu comigo, por exemplo, tô fazendo. Aí tem, sei lá, umas 3 encomendas com aquele mesmo tecido. Aí você chega lá para pegar o tecido, não tem mais o tecido. Aí tem mas a tonalidade é um pouquinho diferente. Isso acontece muito com poá. As lojas, não sei, às vezes parece que eles vêm trocando de fornecedor. Aí você chega lá, é um vermelho mais claro, é um preto fubento. Aí você fala, puta que pariu! E aí você tem que fazer o quê? Tem que informar para cliente. Porque às vezes é um detalhezinho de cor e a pessoa não gosta. Às vezes é o tamanho da bolinha, né? A bolinha era uma formiga, a outra era uma tanajura. A cliente não gosta. Então, tudo isso tem que passar no meio do caminho se tiver algum imprevisto, tá? Pequenos detalhes, tá bom? Cor, para evitar. Principalmente celular. Você tira a foto, no seu celular tá uma cor, a cliente recebe de outra. Já aconteceu comigo isso, tá? Manda, ela escolhe a foto, ai, amei essa, tem, faz, tá pronto, enfim, não importa. Chega, às vezes pelo correio, chega, e aí, gostou? Ai, amei, só que eu achei que era azul escuro e é preto. Assim, não lembro a situação, mas já aconteceu. Ou um marrom, chega lá, é vinho. Então, vender online precisa ter essas informações, tá? Confirma a cor.
Medidas, tá? Às vezes a medida não tá, né? Ou no post, ou se você tem, por exemplo, no Elo7, tá lá a medida, às vezes a pessoa não vê a medida, confirma, mostra a foto em você, coloca a palma da mão para fazer referência, tá? Porque nem sempre você vai ter o contato, né? Às vezes você vai só entregar ou mandar pelo correio. Então imagina, né? Ter problema com troca. Então tudo que você puder evitar, tá bom? E assim, gente, às vezes a pessoa pede, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Opa. Às vezes a pessoa pede e se arrepende, desiste, sei lá, quer cancelar. Eu não fico, Charlene, tá? Não fico brigando por isso, tá? A pessoa tem o direito de desistir. Ela pode desistir se ela quiser. E às vezes não vale a pena, sabe? O nosso produto não é perecível, vamos passar para frente, vamos vender para outra pessoa e tá tudo bem. É muito melhor. É muito melhor. Eu prefiro 1000 vezes evitar esse desgaste. Claro, procuro entender o porquê, né? Para reparar o erro, a falha, porque a gente precisa sim se corrigir, né? Evitar qualquer tipo de situação. Mas se isso acontece, para mim o mais sensato é tá aqui seu dinheiro de volta e tá tudo bem, tá? E aí, mesmo no erro, você tem a oportunidade de surpreender, tá bom? Então, assim, fez alguma coisa errada, o cliente não gostou de alguma coisa, ou algum detalhe que você pecou. Por exemplo, não faz muito tempo eu fiz um kit de necessaire. Vários tamanhos de necessaire. E aí uma das necessaire tinha que ser plastificada e eu não fiz plastificada. Foi uma falha minha. E era com nome. Fui, fiz a entrega, chamei a cliente, aí gostou, ai, amei, tudo lindo. Aí ela chegou com a foto, só que essa era plastificada. Aí eu falei, putz. Eu falei assim, ó, semana que vem eu tô passando aí e deixo outra, faço outra. Plastificada, ai, tudo bem, eu faço a troca, então. Eu falei assim, não, não precisa, você pode ficar com essa, tá tudo bem. Até porque era com nome, né, personalizado, nome com aplique. Pode ficar com essa, não tem problema nenhum, é presente meu pra você. Sério mesmo? Não precisa? Eu falei, não, tá tudo certo. Então, o que eu fiz? Reparei o erro, a cagada que eu fiz, porque eu falho também, tá, gente? Falho e não tenho problema nenhum de falar isso pra vocês. Eu sou um ser humano que tem problemas como todo mundo. Vou contar uma coisa pra vocês. Ontem eu fui pra Santos fazer entrega. Tinha 7 lugares pra ir. Na sexta-feira era o dia de fazer as entregas. E eu fiquei doente semana passada. Tive infecção urinária. E na sexta-feira, na quinta-feira eu já estava estranha, um mal-estar, sabe, sensação de virose? E aí, na sexta-feira, acordei, né, daquele jeito, né? Tive dia de rainha, no trono o dia inteiro. Tive que cancelar as minhas entregas, né? Que eu faço sempre de sexta-feira. E aí, remarquei tudo para ontem. Já tava tudo certo. E eu ia fui em 7 lugares. E ontem foi um dia super corrido que eu tive aula online, mentoria, e tinha uma peça que estava faltando para montar para levar, uma peça mais rápida. E uma das entregas eu tinha que embalar numa caixa,
como se fosse uma entrega de correio, porque eu ia deixar na portaria e são as exigências da portaria. Aí fui, embalei, já tinha colocado tudo dentro do carro e aí só faltava essa caixa que eu tinha que colocar o endereço mesmo, nome, como se fosse mandar pelo correio. E aí fui, entrei, tomei meu banho, almocei, tomei meu banho. Na hora de pegar minha bolsa, alguém pegou minha bolsa em casa e colocou num lugar, minha bolsa com documento do carro, tudo, carteira, minha maquininha de cartão, tudo, e eu não achava minha bolsa. Levei meia hora para achar minha bolsa. Achei a bolsa, saí de casa atrasada e a caixa ficou em cima da minha máquina de costura. Pensa, né? Na pessoa que só viu quando chegou em Santos. Ai, que delícia! Mas foi isso, né? Aí, resumindo, a cliente não curtiu, né? Eu também acho que não ia gostar. A gente precisa se colocar no lugar do outro sempre, gente, sempre. E aí eu vou ter que pagar um motoboy para levar, porque eu não vou conseguir levar, né? Não consigo ir. Eu deixo para fazer tudo em um dia só. Eu vou pagar um motoboy e vou mandar um presente para tentar amenizar a situação. Não sei se vou conseguir, mas estou aqui compartilhando com vocês, tá, gente? Acontece, ninguém tá livre disso. E aconteceu comigo ontem. Eu chorei no carro. Falei, eu não acredito que eu esqueci a caixa. E aí vou mandar pelo motoboy, né? E aí é isso, a gente precisa assumir o erro, né? E aí a próxima vez, o que eu faço para não esquecer? Uma lista de tudo que eu tenho que entregar, verifico se tá tudo no carro. Para não ter que tomar esse prejuízo. Na verdade, assim, o pior não é nem pagar o motoboy, né? É a ansiedade que a pessoa tá para usar a bolsa nova dela, que já tinha cancelado por causa da saúde e esqueci de levar. Então, assim, gente, são pequenos detalhes, né? E a gente não pode a gente não pode evitar ao máximo que isso aconteça, tá? Mas se acontecer, o que eu posso fazer para remediar? Então, vamos ver o feedback dela depois, né? Vou estar pedindo, mas a gente falha também. E que mais que eu anotei aqui para falar para vocês? Exatamente isso, né? Se coloque sempre no lugar do outro, né? O que você ia sentir. Eu consegui me colocar no lugar dela, né? Ela deve ter ficado muito puta. Enfim, pedi desculpa, quase chorei no telefone, mas não adianta, né? A pessoa não quer saber do seu problema, né? O seu problema é o seu problema. Minha filha, o problema é teu que tu esqueceu. Volta lá agora e vem trazer a minha bolsa. E aí eu tive que pagar o motoboy para levar. E o que eu acabei falando antes é o direito do arrependimento, tá? A pessoa pede, se ela se arrepende, é melhor devolver, cancelar. E pensa que você vai vender isso depois para uma outra pessoa. Ateliê Menina Chique. Depende do valor eu cobro, tá? Se é uma peça assim mais baratinha, eu cobro. Nesse caso foi uma bolsa de R$ 150. Então eu já coloco na minha margem. Mas às vezes é uma peça de, sei lá, 15, R$ 20, não paga, né, a minha viagem até Santos. Mas a maioria já está na minha margem mesmo. Eu trabalho com um valor que permite eu fazer a entrega grátis, né? Por isso que eu faço uma vez por semana, por questão de tempo, quando eu vou, ou a cada 15 dias, ou uma vez por semana, tá? Tem que verificar no prazo do Código do Consumidor, tá? Mas ele tem direito de arrependimento, sim.
Não sei te dizer ao certo, tá? Mas assim, meninas, tendo esses cuidadinhos aqui, dificilmente vocês vão ter algum tipo de problema, tá? Mas quando se trata do online, pode ser que aconteça assim, tá bom? Chegou e, na foto era uma coisa e quando eu peguei era outra. Isso pode sim acontecer, tá? E a gente precisa assumir, sim, a gente precisa assumir a responsabilidade, tá? Nunca tive problema de devolução com entregas pelo correio. Nunca tive mesmo. Nunca tive nenhum. Mas pode acontecer. Pode acontecer e a gente tem que ou fazer troca ou fazer a devolução do dinheiro. E aí, para o cliente devolver a peça, né? Você que arca com o frete também, tá? Nunca aconteceu, mas pode acontecer sim. Ó, o Fábio está falando aí, ó. 7 dias. E aí, gente, uma frase que eu li recentemente, anotei aqui, ó. A venda não acaba quando o cliente compra. Ela está apenas começando, tá? Então, não se dê por satisfeito quando você foi, entregou, o cliente, né, demonstrou satisfação. E aí, gostou? Sim, amei, obrigada. Sempre faça pesquisa de satisfação com as pessoas que compraram de você, tá? Charlene, você sempre fez pesquisa de satisfação? Não, tá? Eu faço já tem algum tempo, mas não era uma coisa que eu fazia, tá bom? Eu fiz no final do mês passado. A gente tá em setembro. Final de agosto eu fiz com as clientes que compraram nos últimos 2 meses, né, de antecedência. Então, eu dou um prazo aí, a cada 2 meses mais ou menos, aí eu pego, né, a minha relação de vendas e faço contato com essas pessoas, né? Aí eu padronizo uma mensagem e vou e mando no WhatsApp. Recentemente você comprou tal coisa comigo, queria saber se tá tudo ok, se o produto tá atendendo sua necessidade, se tá tudo ok com a peça. Porque aí a gente entra de novo naquela questão de se coloque sempre no lugar do outro. Pensa aí, quantas coisas você já comprou e deu problema e você não foi atrás do problema, ou você não reclamou e ficou por isso mesmo. Isso pode acontecer com o nosso trabalho também, tá? Isso pode acontecer. Inclusive, na última, a minha pesquisa foi praticamente 100% satisfatória. Só que aí teve uma menina que falou assim, tá tudo ok, tá tudo lindo, tô usando, só que caiu a cerejinha, um detalhezinho, um apliquezinho, a cerejinha caiu. E ela não me falou, e já fazia quase um mês que ela tava com a bolsa. Eu falei, então, vou arrumar pra você, tá? Então, às vezes a pessoa não fala, tem vergonha, ou deixa pra lá, né? Então fica muito fácil, porque assim, eu sou uma que assim, já comprei várias coisas e tive problema e deixei de lado mesmo. Então, isso pode estar acontecendo com você e você não está sabendo, tá? Então, a venda não acaba quando o cliente compra. Ela está apenas começando. Então, você, mesmo já sabendo que no ato da entrega ficou tudo ok, foi satisfação total, volte a falar com seus clientes, tá? Você vai mostrar preocupação, você vai mostrar profissionalismo, você vai mostrar empatia e você vai manter contato, você vai se fazer presente. Outra coisa que aconteceu quando eu fiz essa pesquisa, de todas as pessoas que eu falei, 2 fizeram encomenda comigo. Então, às vezes, você precisa de um start, precisa dar um start, um estralo, né, para a pessoa ou relembrar, putz, que bom que você falou comigo, precisava de uma coisa, tá? Mas faça com a intenção, lógico, de
se preocupar, de mostrar que você tá ali para ajudar e que se tiver qualquer problema, você tá à disposição para resolver. É praticamente você dar uma garantia do seu trabalho, tá? Então, aconteceu alguma coisa, ou tecido, ou sei lá, descosturou, rasgou, né? Zíper, eu arrumo para você, tá? Também, qualquer venda é necessário fazer um pós-venda, tá? Se não tem um telefone, tenta um e-mail, qualquer coisa. Um e-mail ou se foi pro Elo7, entra na mensagem do Elo7 que dá para conversar, tá? Mas sempre fica um contato. Sempre fica um contato, né? Eu sempre busco ficar com contato das clientes. Então, procura sempre que possível, aí a cada 2 meses, cada 2, 3 meses, faz um pós-venda e faz contato com as suas clientes. Trabalho, né, na excelência do seu trabalho, que você só vai receber respostas positivas, tá? E se tiver alguma insatisfação de qualquer forma, eu me responsabilizaria por enviar outra peça por minha conta. Tenho certeza que você não vai ter prejuízo, você só vai ter aprendizado, né? E um gás aí para mudar, modificar e evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá bom? Meninas, então é isso. Espero vocês na próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.